Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. Acompanhe pela Rádio Lagoa FM e pela Lagoa TV a diplomação e a posse dos eleitos nas eleições 2020. Apoio. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Agora é a hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva, e para isso a poupança do Sicredi é perfeita. Você pode começar com pouco. O importante é criar o hábito de poupar. Vai por mim, poupe no Sicredi. Gente que coopera, cresce. Exalta Distribuidora oferece soluções em produtos para higiene e limpeza, materiais para escritório e variedade em embalagens. Fone WhatsApp 996816454 ou 3358-3589. Avenida Presidente Vargas 623, bairro São Sebastião, ao lado da Agropeças Lagoa. Exalta, aqui você compra mais por muito menos. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços, mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria 3D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec. Telefone 3358-4097. Pensou em praticidade, qualidade e bom atendimento? Lembrou Super Deboni. Mercado completo e conveniência todos os dias com você. Aberto todos os dias até às 22 horas. Servindo o cliente, inclusive domingo e feriados. Venha provar o melhor pão da cidade. Bebida gelada, carne de qualidade, frutas selecionadas e as melhores marcas em todos os produtos. Super Deboni, o super da família. Bar Viale, aberto aos sábados, domingos e feriados para melhor atender a comunidade lagoense. Agradecemos o povo lagoense pela confiança em nosso trabalho. Bar Viale, na Benjamin Constante 2099. Fone 3358-1780. Clínica Imagem, radiologia odontológica, radiografias periapicais, oclusais, ATM, panorâmica digital e documentação ortodôntica. Responsável técnico Dr. Eli Pegoraro, especialista em radiologia. Na 7 de setembro, edifício Piemonte. Fone 3358-1727. Agora, em Lagoa Vermelha, a churrascaria.com, o novo local para uma gostosa refeição. Cardápio variado, completo buffet. Serve também comida a quilo para acompanhar toda a linha de bebidas. Para uma boa refeição, surgiu a mais nova opção em Lagoa Vermelha. Churrascariacarne.com. O prazer de comer bem na Presidente Vargas, proximidades aos bombeiros. Compasso Doripel. Você fabrica móveis? Tem uma indústria ou marcenaria? A Compasso tem as melhores soluções para você. Somos especializados em MDF, máquinas e acessórios para você construir seu móvel com qualidade e custo acessível. Entre em contato e saiba mais. Compasso, soluções para a indústria de móveis. WhatsApp 5499647-2530 em Lagoa Vermelha. Barcelona Móveis, existem várias razões para você preferir nossos produtos. Fone 3358-6800. Araldi Multimarcas. Adquirir carro é uma decisão importante. Vá direto a Araldi Multimarcas. Carros novos e seminovos de procedência e revisados. O melhor preço da região. Não feche negócio antes de passar na Araldi Multimarcas. Laboratório de Análises Clínicas Biolab. Há mais de 15 anos realizando exames com confiabilidade, segurança e precisão em seus resultados. Com uma equipe dedicada e comprometida com o cliente, realizamos todos
todos os tipos de exames biológicos, incluindo toxicológicos para CNH e Covid-19. Avenida Afonso Pena 761 no centro. Fone 3358-1162. Biolab, cuidado e qualidade para a sua vida. Atual Contabilidade, profissionais preparados para cuidar de sua contabilidade. Cumprimos calendários e prazos fiscais. No mês de setembro, ITR. Consulte-nos. Eleições é com a Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Amigos, muito boa noite. Começa agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. No programa de hoje, continuaremos repercutindo o resultado da eleição municipal de Lagoa Vermelha. Já ouvimos o prefeito reeleito Gustavo José Bonotto e já ouvimos o candidato derrotado Rômulo da Silva, que esteve acompanhado de sua candidata a vice Márcia Silvana do Carmo. Hoje ouviremos o presidente do Progressistas de Lagoa Vermelha, Dr. André Melec Freitas, Paulo Mantovani, que é secretário-geral do Progressistas, e Lucas Mota, membro do partido. O Progressistas impôs mais uma retumbante derrota ao PDT na eleição deste ano. Mais de 7 mil votos de diferença, a maior da história das eleições municipais de Lagoa Vermelha. Em 2016, Progressistas já havia imposto uma fragorosa derrota ao PDT. Naquela oportunidade, foram quase 5 mil votos de diferença. Até a eleição deste ano, era a maior diferença numa disputa para prefeito aqui em Lagoa Vermelha. O aspecto que chama a atenção: o PDT, quando no poder, 2 mandatos de Moacir Volpato e 2 mandatos de Getúlio Cerioli, teve boas administrações. Há um reconhecimento geral neste sentido. Como se explica essas 2 grandes derrotas sofridas pelo PDT? Passariam por onde? Quais as causas determinantes? Apenas o desgaste do poder? Cremos que não. Entendemos que seriam vários fatores, mas isso é outro papo. Impressionante o ressurgimento do Progressistas em Lagoa Vermelha. Por que isso? Sim, o Progressistas, que passou por várias denominações, Arena, PDS, PP e por aí vai, ressurgiu praticamente das cinzas como fênix aqui em Lagoa Vermelha. Estava reduzido a quase nada aqui em nosso município. Um partido que já havia sido o maior de Lagoa Vermelha, mas que foi definhando, sendo reduzido a quase meia dúzia de membros. Houve uma época em que o pessoal ironizava, dizendo que o então PP cabia numa Kombi. Eram Luiz Carlos Kramer, Benito Argenta, Rosalino Vieira, Gode e o falecido Antoninho, que morava na estância. Os mais sarcásticos diziam que uma galinha assada daria e sobraria para os membros do então PP. O partido se reorganizou, o partido se oxigenou e voltou a ser grande aqui em nosso município. Ganhou as 2 últimas eleições e com as maiores diferenças de votos da história do município.
foi a chamada volta por cima em grande estilo. Detalhe que merece registro, ganhou as 2 eleições com chapa pura. Ou seja, candidatos a prefeito e a vice do próprio partido, ou seja, do Progressistas. Como é que foi a eleição deste ano? Como é que foi a campanha? Como foram os preparativos? De que forma o partido se arregimentou? Na eleição de 2016, Gustavo Bonotto era um ilustre desconhecido que surpreendeu a tudo e a todos. Para essa eleição, não. Gustavo Bonotto já tinha um mandato na bagagem. A gente, ao longo do programa, vai procurar saber, rememorar aqueles fatos interessantes, marcantes, engraçados, curiosos, inusitados, os contratempos dos bastidores de uma campanha política. Passou por onde? A esmagadora vitória de Gustavo Bonotto. Meu caro presidente André, muito boa noite e obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Muito boa noite, Ademar. Boa noite aos espectadores da Lagoa TV, aos ouvintes da Rádio Lagoa FM. Boa noite ao meu amigo Paulo Montovani, ao meu amigo Lucas Mota. Agradeço muito o convite. É um prazer novamente estarmos aqui para tratarmos dessa retumbante, como tu bem falaste, vitória que nós tivemos na eleição. Paulo Mantovani, muito boa noite. Prazer em tê-lo aqui no Lagoa Debate mais uma vez. Boa noite, Ademar. Boa noite, presidente André, o Lucas, que aqui conosco nessa noite vamos falar um pouquinho, relembrar alguns fatos dessa eleição e principalmente considerar sobre os aspectos que levaram Progressistas a ser reconduzido à Prefeitura de Lagoa Vermelha. Lucas Mota, muito boa noite também, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Muito boa noite, Ademar. Boa noite ao amigo Paulo, presidente André. É um prazer estar aqui junto dessas grandes lideranças do Progressistas de Lagoa Vermelha. 2016, 2020 foram campanhas diferentes, no que se assemelham? Como é que foi na sua avaliação, doutor André? Foram 2 campanhas evidentemente diferentes, nós tínhamos contextos bastante distintos, né? A campanha de 2020 já é bastante lugar comum, bastante clichê nós falarmos, ela foi rigorosamente atípica em razão das restrições pela pandemia e tudo que nós todos estamos já cansados de vivenciar diariamente. Mas foram 2 campanhas distintas, mas com um traço em comum, 2 campanhas distintas com um grande candidato, uma grande liderança que o partido teve à sua disposição. Nós falávamos antes, né, foram 2 campanhas que foram consagradas por vitórias bastante significativas, acachapantes, incontestáveis e com números históricos. E muito se dizia que aquela eleição de 2016 teria sido atípica, que ela teria sido acidental, uma eleição acidental, né, baseada, fundamentada num ambiente de mudança e de um contexto nacional que existia de mudança em razão da própria presidência da República, dos movimentos sociais que se multiplicavam no país, né? E se dizia depois daquela vitória que jamais ocorreria algo daquele tipo, né? Eu me lembro claramente da repercussão da vitória e se dizia que aquilo não aconteceria de novo. E estamos aí de novo, uma consagração que não é por acaso, não é acidental novamente, de um trabalho muito bem feito, de um modelo de gestão diferente, um modelo de gestão diferenciado no seu aspecto técnico, mas principalmente da consagração de um novo perfil de gestores públicos, um perfil de gestores que se colocam efetivamente na condição de servidores, né, e não de donos de cadeiras, não de senhores da razão. Então a população, acredito, tenha reconhecido esse perfil, essa forma de liderança capitaneada, muito brilhantemente capitaneada pelo nosso prefeito Gustavo Bonotto, e a vitória, novamente, ela não foi por acaso. Em 2016 nós tivemos uma campanha muito bem sucedida, muito bem organizada, embora também franciscana, com parcos recursos, considerando evidentemente, não é pouco dinheiro, mas considerando evidentemente o que se via nas campanhas políticas em Lagoa Vermelha até então. Esse ano não foi diferente, mas
nos dois momentos, embora tenham sido contextos rigorosamente distintos, tivemos um grande candidato, uma grande liderança, uma grande organização de partido, uma grande mobilização de companheiros que inevitavelmente acabou nos conduzindo a essa consagração do que nós somos extremamente gratos e orgulhosos. Paulo Mantovani, campanha de 2016, campanha de 2020. Ademar, eu acho que a grande diferença que nós tivemos de uma eleição para outra é a possibilidade de planejamento, né? Em 2016, a decisão da candidatura do então candidato Gustavo Bonotto, ela foi se definir no dia da convenção. Em 2020, nós tivemos um planejamento, de certo modo, um pouco mais apurado e permitido com que o partido tivesse uma organização maior. E principalmente, um dos aspectos que era dúvida em 2016, que era o grupo político que acompanha o prefeito, foi um dos grandes diferenciais também nesse ano de 2020, né? Quando o presidente aqui se refere à organização do partido, ele não foi uma organização onde pessoas foram contratadas, né? A grande maioria, na grande totalidade das pessoas que participaram dessa organização são pessoas ligadas a um grupo político que doaram o seu tempo, que doaram a sua inteligência, que doaram o seu trabalho para que o partido viesse a ter o desempenho que teve. Então, tivemos dois candidatos extremamente preparados, dois candidatos com carisma e com um trabalho prestado para a cidade. Mas somado a isso, nós tivemos uma organização partidária acima do normal e um grupo que estava concentrado e com grandes quadros para fazer uma eleição. E aqui eu cito a nominata Câmara de Vereadores, que visivelmente era a mais qualificada, a ponto de ser a maior bancada da Câmara, né? Então, são uma série de fatores, mas o que eu nomearia de grande diferencial foi a possibilidade do partido. E aqui aproveito para, em nome do presidente, cumprimentar, planejar a eleição. Lucas Mota, que tipo de avaliação faz com relação às duas campanhas? Já participou da campanha de 2016? 2016 eu ainda não era filho de Lagoa Vermelha. Sim. Então me aquerencei aqui em 2018. Então só vivenciou a campanha de 2020. Exatamente. Como eu sempre comentava, tanto com o presidente André como com o secretário Paulo, grandes amigos, essas experiências que nós trazemos aí de outras oportunidades no campo político para também dar uma visão estratégica de todo o contexto. E de pronto, imediato, um grande diferencial que eu vejo nesses colegas e no próprio Progressistas, inclusive na pessoa do prefeito Gustavo, é o espaço, é a oportunidade em ouvir. Então essa abertura para a construção de novas ideias, de novas conjunturas, de como poder enxergar esses contextos políticos e onde nós podemos melhorar. Então isso foi muito importante. Então quando, inclusive lembro da oportunidade, enquanto o presidente André me deixou um recado nas redes sociais perguntando o que eu faria naquele período que era os 40 dias da campanha. E de pronto, imediato, respondi que estaria de prontidão para o partido e para o Progressistas. Então, esse conjunto, essas ideias, essa organização, como o Paulo bem disse, que todas as pessoas que estavam fazendo a campanha, seja apoiando seu vereador, seja apoiando o prefeito Gustavo, o vice-prefeito Éder, que nós estávamos engajados nas mesmas ideias. Nós acreditávamos e acreditamos neste trabalho. Naquele contexto apresentado de todo o plano de governo, houve uma construção, uma troca de ideias, conversações. Então essa abertura, que eu sou muito grato ao presidente, aproveito a oportunidade, Ademar, aqui no teu programa, ao Paulo também, sempre conversamos muito. Então essa oportunidade de construir o nosso partido para tornar cada vez melhor, tanto o partido quanto a nossa cidade. Desde o início, Gustavo Bonotto era apontado como franco favorito para esta eleição. Em algum momento, doutor André, esse favoritismo lhe preocupou? Sim. O clima de favoritismo ele nos preocupou desde o início da campanha, porque não era algo que surgia de dentro do grupo, né? Era um sentimento que vinha de fora. E nós sempre tivemos a preocupação e nós tentávamos repassar isso constantemente a todas as pessoas que estavam trabalhando e engajadas conosco, para que nós não nos deixássemos afetar por esse sentimento que vinha de fora, né?
Internamente, nós sempre tivemos os pés no chão e trabalhamos com um afinco e com uma dedicação ímpar para que o projeto se concretizasse e nós lográssemos êxito. Mas essa atmosfera de favoritismo que vinha assim, que existia de fora para dentro, né, nos comentários, na própria imprensa local, nós procuramos blindar o grupo o tempo inteiro, porque não é o nosso perfil, né? O nosso perfil, e aqui eu de novo ressalto, foi algo que foi objeto de reconhecimento. Essa vitória, de novo, não foi por acaso, é um reconhecimento, é um abraço da comunidade, é um perfil de gestão diferente que foi oferecido. E uma das características desse perfil é a humildade. É saber das nossas limitações, é saber que nós estamos sujeitos a aprender diariamente, é saber que nós estamos sujeitos a errar e, reconhecendo os próprios erros, aprender a não cometê-los de novo e melhorar e aprimorar as nossas ações. Esse espírito que floresce naturalmente de cada um dos integrantes do partido e principalmente dos candidatos que estavam concorrendo, já fazia naturalmente com que houvesse essa blindagem. Mas nós sim, sempre procurávamos expor e nas reuniões alertar para que não se deixasse levar por esse tipo de comentário, principalmente em redes sociais ou algo assim, não apenas para que para que a gente não perdesse essa identificação, esse perfil, essa característica que é bastante notável do grupo, mas também, principalmente, em respeito ao adversário, né, que também se mostrava e se mostra altamente qualificado. Então nós estávamos estritamente concentrados no trabalho de campanha, observando todas essas particularidades. Paulo, o clima do já ganhou também chegou a lhe preocupar em algum momento? Neymar, a gente, na época, a comissão executiva do partido e a própria coordenação de campanha, ela identificou que o Já Ganhou também foi uma articulação de muitas pessoas que estavam em grupos que disputariam a eleição conosco, né? Então dentro do Progressistas nunca houve esse sentimento, né? Sempre de muito trabalho, é só olhar a forma que a gente desempenhou a campanha. Mas de certo modo ele também foi uma estratégia utilizada pelos adversários para tentar plantar uma soberba dentro do grupo. Desmobilizar. Então, a partir do momento que a gente observou isso, nós começamos a trabalhar um pouco mais forte nesse discurso, né? Durante a rua, os candidatos ouviam na campanha: não, eu não vou votar em vocês porque vocês já ganharam a eleição, né? Então, eram fatos que, em dado momento, chegou a preocupar muito de como é que nós faríamos, até pensamos em fazer uma campanha de vá votar. Porque muitas pessoas estavam preocupadas, estavam despreocupadas, aliás, no sentido de que a eleição estava ganha, que era impossível que fôssemos batidos na urna, mas a gente sabe que a eleição ela só se define na urna, né? Pesquisas são indicativas, o que a gente ouve na rua são indicativos, mas o grande fator é quando a pessoa deposita o voto. Então, chegou um momento em que nós ficamos muito preocupados com isso, mas baseando na estratégia que a gente tinha e principalmente na grande relação que o grupo político tinha, foi possível desconstruir esse aspecto do Já Ganhou e vindo a confirmar uma vitória como aconteceu no dia 15. Lucas, o que recolheu assim durante a campanha junto ao eleitorado? O que era possível sentir no eleitorado? Bom, Ademar, compartilhando desse mesmo contexto que os amigos trazem, uma das preocupações que nós tínhamos também, é claro, nesse contexto da pandemia, os grandes índices de abstenção que poderiam ocorrer. Então isso nós discutimos para o grupo, então conversando com os eleitores, ainda fortalecendo a nominata progressista e da coligação Trabalho Continue, também do prefeito Gustavo e do vice-Éder, para que esse eleitor, com todos os cuidados, né, voltados em relação à pandemia, fosse votar. Então nós discutimos isso de quanto ocorreu de abstenção em 2016 e quanto era a expectativa para 2020. Então, nós percebemos nos números que 2020 superou 2016 em relação à abstenção. Mas isso não prejudicou em nada os 10.993 votos depositados ao prefeito Gustavo. Mas essa conscientização do eleitor no momento de pandemia, principalmente aquelas pessoas que já estão num momento facultativo do voto, mas que manifestavam a importância do voto
e que depositariam essa confiança para o progressista, para o 11. Então isso nos deixou muito feliz, mas sempre levando essa mensagem do cuidado com a pandemia e essa observância nossa nas discussões também em relação às abstenções. Até porque, como o Paulo bem disse, o clima de já ganhou, ele pode desmobilizar o grupo. Então isso nos preocupava bastante porque nós liderávamos alguns grupos em relação às iniciativas de campanha para que nós pudéssemos aí ter essa confiança da certeza de que nós buscávamos a vitória, mas que ela ocorreria no fechamento da última urna, na apuração da última sessão. Então a eleição só se ganha no voto, como nós sempre falamos para a nossa equipe de trabalho. E graças a Deus logramos êxito e, pelo contrário, aconteceu, Ademar. Nós não desmobilizamos o grupo, conseguimos aí conquistar mais adeptos e foi uma festa muito bonita que, inclusive, tivemos o cuidado de promover aquela carreata com todos os cuidados, que foi uma grande festa para... Claro, cada pessoa ao seu carro, não como nós gostaríamos, mas que representou muito bem o sentimento de todos do trabalho continuar com a confiança do povo lagoense. O partido, doutor André, promoveu pesquisas internas. E a cada pesquisa, sei lá quantas foram realizadas, mas sacramentava o favoritismo de Gustavo José Bonotto. Ao longo da campanha, evidentemente que todo o nosso planejamento, ele era também fundamentado em levantamentos estatísticos que nós realizávamos, né? Quantas pesquisas foram realizadas? Eu creio que 3, né, Paulinho? Isso. 3 pesquisas. Foram 3 pesquisas ao longo de todo o período da campanha, uma bem antes de iniciada, naquela fase de pré-campanha, outra mais ali na segunda, terceira semana e outra faltando acho que uns 15 dias, 10 dias para a eleição. E todas elas apontavam larga margem? Em todas elas nós tínhamos um panorama parecido com o panorama que se obteve nas urnas. Foram pesquisas bastante fiéis, né? Tanto ao que nós víamos nas nossas visitas, né? Nas visitas aos bairros, junto com os candidatos ou pelas equipes que se separaram, né, para fazer essa visitação, quanto também pelo que se viu nas urnas. Mas tudo, claro, com o único e exclusivo intuito de bem planejar a campanha, né? Principalmente a estratégia de comunicação. E aqui eu já aproveito inclusive aproveito a presença do nosso amigo Paulo Mantovani para parabenizá-lo, que foi o nosso grande coordenador da parte de marketing da campanha e que fez um trabalho brilhante, que nenhuma campanha política ela se faz eficiente, não importa o quão bem intencionados e trabalhadores sejam os seus integrantes, se a mensagem não chega no eleitor com eficiência. Então o trabalho de marketing ele foi técnico, foi habilidoso, foi eficiente, e aqui eu já deixo para parabenizar o Paulo Mantovani e toda a equipe que o assessorou durante essa campanha, que tem uma participação fenomenal no resultado que foi colhido. Mas sim, as pesquisas foram feitas, a nossa estratégia ela foi montada em cima disso. Nós tínhamos as pesquisas separadas, setorizadas por cada bairro do município. Então nós tínhamos ali um mapeamento de onde nós tínhamos que tornar um pouco mais frequente as visitas, né? Daqui a pouco levar mais gente, aumentar o fluxo de pessoas, observado evidentemente os protocolos de distanciamento, mas a gente sempre trabalhou com esses limites de respeito ao eleitor, ao cidadão em sua casa, mas também sem deixar de mobilizar as pessoas e fazer com que a mensagem efetivamente chegasse, o material de campanha e a mensagem dos candidatos. Então foram levantamentos que nos foram bastante úteis para o desenrolar e o planejamento da campanha. Paulo Mantovani, você que trabalhou na parte de marketing. Ademar, uma questão que eu acho que sempre foi importante era entender a mensagem, e aqui eu quero aproveitar esse espaço, Ademar, até porque tu quer fazer uma entrevista diferente, né? Exatamente. Dividir de como surgiu o conceito da candidatura do Gustavo e do Éder. Mais ou menos na metade do ano de 2020, talvez um pouquinho antes, ali por maio, nós fizemos uma avaliação qualitativa, onde, diferente da quantitativa, em que você pergunta em quem ele vai votar e apresenta ali 2 ou 3 nomes, mas ela buscava entender o sentimento da cidade
e o que levaria as pessoas a votarem. E uma dessas questões, nós abordamos o que as pessoas esperavam do próximo prefeito. Porque ali, se surgisse que as pessoas esperavam um prefeito, um novo prefeito, talvez a nossa estratégia, juntamente com o Dr. André e toda a executiva do partido, seria de buscar um outro candidato, porque o prefeito Gustavo sempre deixou muito à vontade. Ele disse, olha, eu gostaria muito que nós tivéssemos um outro candidato para seguir esse projeto. Eu não necessariamente necessito ser candidato. Isso ele disse, inclusive, para ti aqui no programa, né? E muito interessante que entre vários conceitos que ali surgiram e várias formas de abordagem que surgiram, teve algumas respostas semelhantes em que ela dizia que o próximo prefeito deveria continuar o trabalho. Então ali surgiu o conceito da campanha aplicado, que foi o trabalho continua. Porque a pesquisa Qualy nos mostrava, Ademar, que havia um sentimento de construção, que fosse pelos adventos naturais que aconteceram, fossem por problemas como a Presidente Vargas, fossem por problemas como o Hospital São Paulo, a cidade estava em construção. Então foi a partir dali, mais ou menos por maio, junho, que surge o conceito da campanha, que seria então liderada pelo prefeito Gustavo. E a gente ainda não havia uma definição do nome do Éder, que depois também eu acho que o presidente pode contar essa história, foi de forma assim extremamente puritana, e digo que muito diferente da grande maioria de como governos negociam uma aliança, mas foi como o presidente André conduziu. Em um outro aspecto interessante, o presidente tocou na questão das pesquisas, Ademar. A gente tinha esse monitoramento bairro a bairro, né? E na primeira semana, na primeira pesquisa, nos chamou muito a atenção entre a primeira e a segunda, é que o que acontecia? Gustavo e o Éder iam para a campanha, eles foram para os primeiros dias, surgiram os primeiros números e um grande número de eleitores indecisos, né? E isso, de certo modo, nos acendeu uma alerta, porque poderia que esse eleitor indeciso viesse a estar votando no candidato adversário. Eles continuaram a campanha num bairro específico, e nós repetimos a amostra apenas naquele bairro. E lá ficou constatado que praticamente todos os indecisos haviam se decidido por eles. E aí eu me lembro que junto com o presidente a gente se reuniu com os candidatos e dizíamos assim, olha, o que foi provado é que se vocês chegarem em todas as casas, nós ganhamos a eleição. Então, o que isso nos mostrava naquele momento? É que os candidatos tinham uma presença pessoal muito forte. E quando eles faziam isso foi se repetindo durante as 3 pesquisas, aonde eles iam passando, os indecisos iam se decidindo. E isso foi extremamente importante. E em dado momento, a nossa preocupação é quando vimos que nós não chegaríamos em toda a cidade. Que eles não visitariam todas as casas, ou grande parte delas. E aí o presidente André, em nome dele e do Lucas, aproveito aqui para reconhecer, montaram uma grande operação, Ademar. Que foi feito com as equipes do partido, né? E aí eu quero fazer um registro aqui, Ademar, e talvez até saiba melhor do que eu isso, mas quando que secretários municipais estiveram batendo de casa em casa? Quando que a procuradora do município teve batendo de casa em casa para pedir voto para o prefeito lá com a sua equipe. Então esse foi um grande diferencial. O presidente brincava nas reuniões, e eu acho que é uma comparação extremamente válida. As pesquisas diziam que nós estávamos ganhando o jogo. E aí nós pegamos, onde a gente via que os candidatos não conseguiam chegar, e botamos um time lá. Porque o nosso objetivo era, de fato, fazer uma goleada. Que acabou se confirmando. Exatamente. Lucas! Eu diria, Ademar, até para complementar, que os colegas foram muito felizes, muito completos na sua resposta, eu diria até que esse estudo do marketing foi assertivo e cirúrgico, pois nós sabíamos onde deveríamos atuar e de que forma deveríamos atuar. Então, de forma conjunta, a equipe comprometida foi e levar essa mensagem. Então, foi nesse dia, inclusive, teve um dia que eu me recordo aqui, num final de semana, que estava o presidente André e eu em uma esquina na Afonso Pena, com a bandeira, e até o presidente brincou comigo dizendo que eu estava até emocionado, porque eu ergui a bandeira para todos os carros, seguindo aquela máxima, né? Buzinou é 11. Então nós instituímos sempre, sobre a orientação da equipe de marketing, liderada pelo Paulo, essas marcas. Então isso foi muito importante, e também os relatos dos cidadãos
para conosco. Até que uma senhora, uma idosa, nos relatou numa pequena abordagem, dizendo que ela servia o seu almoço, aguardava o programa de rádio, que era por volta do meio-dia, e ela respondia. Então, quando dizia faz, ele fez, ela respondia no rádio. Então, todas essas ações, essa resposta da população de que havia um entendimento da mensagem do trabalho, isso foi muito importante para nós. Isso. Doutor André, como é que se deu a escolha do vice? Eu formulo essa pergunta porque houve conversações, tratativas com outros partidos, PTB, com quem mais? Basicamente o PTB, o DEM e o MDB. E o MDB. Isso. Como é que foram essas tratativas que acabaram não prosperando? Nós havíamos... Como é que foi com o PTB? Nós tivemos conversas extremamente francas, né? Me arrisco a dizer até bastante inovadoras também nessa parte de negociação política, como o Paulo referiu, porque nós tivemos conversas absolutamente transparentes com cada um dos dirigentes dos partidos. O presidente João César do PTB, nós estivemos reunidos com ele em mais de uma oportunidade também, em ocasiões em que nós manifestamos interesse de que o PTB caminhasse conosco, né, nessa empreitada. A questão do vice, da colocação do vice, ela chegou a ser discutida, mas tanto com relação ao PTB como com relação ao próprio DEM e ao MDB, nós sempre tivemos uma preocupação bastante grande, que era o fato de não causar qualquer tipo de melindre entre uma sigla e outra. Principalmente considerando o PTB, que até então se colocava como oposição na Câmara, e isso nós fomos absolutamente francos com o presidente João César nas nossas reuniões, nós não víamos muito sentido e não haveria uma mensagem de coerência, que é um valor a que nós somos extremamente fiéis, se nós acatássemos uma sugestão do PTB para a composição da chapa junto com o prefeito Gustavo Bonotto. Soaria como oportunismo, talvez político, algo que não se alinha ao espírito e aos objetivos e aos valores do partido, pelo menos nesse momento histórico. E nós somos muito fiéis a isso. Então, com relação ao PTB, a questão do vice ela ficou mais ou menos prejudicada em razão dessa necessária coerência que nós precisávamos manter, até porque nós tínhamos um partido que até então se colocava como uma oposição e às vezes, não raras vezes, uma oposição bastante ferrenha na Câmara de Vereadores, embora faça-se justiça, o vereador Braulio nunca se colocou de uma forma tão radical quanto os opositores do PDT e do PSB, mas era integrante da bancada de oposição, isso é inegável. E nós tínhamos do outro lado partidos aliados, nós tínhamos o MDB e o DEM, que nós não sabíamos de que forma nós iríamos justificar uma aliança com essa, preterindo dois partidos que caminharam, embora não tivessem composto oficialmente uma coligação em 2016, foram partidos que integraram a base aliada e muito colaboraram para que os atos de governo fossem implementados ao longo desses últimos 4 anos. Então, essa incoerência, esse risco de incoerência e esse risco de que poderia surgir uma situação em que um poderia vir a ser preterido de outro, frente a outro, é que nós colocamos a situação e sugerimos, né, de uma forma, de novo, muito franca, que o Progressistas entrasse nessa corrida eleitoral de novo, deixar para pura, e nós contássemos novamente com o apoio deles, com a certeza de que nós faríamos sim um governo com a ampla participação de todos os partidos que se comprometessem oficialmente a nos apoiar. E assim tem sido feito. Nossas conversas têm sido feitas dessa forma. Os partidos, todos os partidos que integraram a coligação tiveram uma participação importante na formação do plano de governo, nos atos de campanha, né, na transmissão da mensagem ao eleitor. E também agora, como não poderia ser diferente, estão sendo fundamentais na organização dessa transição e na formação do novo governo. O PTB, Paulo, manifestou o interesse, o desejo de até coligar
com o Progressistas, que condições você chegou a impor? Ademar, a gente teve conversas muito interessantes, tanto com o presidente João César, como também em um determinado momento com a executiva do PTB, onde nós, eu na época, o doutor André e o Éder, como vice-presidente do partido, estivemos conversando. Então sempre tivemos grandes diálogos com ele na tentativa de unir os projetos, né? O que impediu, na época, naquele período, o acerto entre os partidos, era de que o PTB entendia que deveria ter a indicação do candidato a vice-prefeito, né? E naquele momento nós entendemos que isso seria... Chegou a sugerir um nome? Eles falavam em vários nomes, entre eles o Braulio, entre outras lideranças do partido, mas tendo como principal liderança o Braulio, mas naquele momento nós entendíamos que seria um desprestígio com os partidos que estavam na base do governo desde o dia 1º de janeiro de 2017, como o MDB e o DEM, né? Então o convite, na época que o presidente André fez a todo o PTB, era no sentido de que viessem fazer parte da coligação, que iniciássemos uma caminhada juntos pelo desenvolvimento da cidade, né? Mas o partido entendeu, então, que sem a candidatura de vice-prefeito não poderia estar no projeto, e nós respeitamos a decisão deles na época, né? E como temos o maior respeito pelo PTB, já estivemos conversando com o vereador Pomati, que se elegeu, já veio nos comunicar que não terá uma posição ferrenha na Câmara de Vereadores, que vai estar ao lado do que é bom para o município. Então são partes da caminhada política, né? Onde muitas vezes os acertos não são possíveis pelos interesses que cada partido tem, e isso é natural e é do processo democrático. Vazou a informação, Paulinho, de que uma integrante do PTB teria feito colocações assim que até surpreenderam os participantes da reunião. Chegou a acontecer esse fato? Vazou essa informação? A gente teve muitas conversas com eles, né? No sentido, então o PTB de fato comentava de que eles seriam bastante importantes para a nossa vitória, né? O que de fato eu acho que teriam contribuído. Que seriam decisivos na vitória. Que seriam... É que a gente ouviu, né, presidente André, se me permite chamar também o presidente para conversa, a gente ouviu baluartes, né? Muitos dizendo que seriam fiel da balança na eleição, né? E o que a urna mostrou foi de fato um pouquinho diferente, né? Que se houve um fiel da balança, se chama Gustavo Bonotto nessa história, né? Então, em dado momento, de fato, o PTB colocava entre os argumentos para compor a vice-prefeitura de que eles poderiam sim fazer um pendimento para que a eleição fosse muito tranquila, mas era também o momento deles venderem o peixe deles, né? Então se torna totalmente aceitável. Talvez se estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Isso. E aí, doutor André? Esse lado aí. Não, são coisas que acontecem, como o Paulinho bem falou, faz parte do jogo político, desses alinhamentos de pré-campanha e de campanha, né? Mas, de novo, foram conversas francas. O presidente João César é uma pessoa muito agradável, muito leal e objetiva nas suas colocações, né? Então, as conversas seguiram também essa mesma toada. E acabou-se que o PTB optou, né, entendeu por melhor, por manter a neutralidade, mas sim, de fato aconteceu algumas colocações, não especificamente por parte do presidente, mas de alguns notáveis, né, do meio político local, no sentido de que o PTB decidiria a eleição. Para o lado que o PTB pendesse, nós teríamos um resultado favorável para o lado que o PTB aderisse. Não foi exatamente o que aconteceu. Méritos do prefeito Gustavo, méritos de toda a nossa coligação, méritos do Partido Progressista. Eu até me permite registrar um fato, Ademar, porque vai assim, eu digo, Ademar, que eu sou apaixonado pela forma em que o partido conduziu as negociações, que não eram nem quase negociações, era numa conversa no seguinte sentido: gente, nós temos um projeto para a cidade, vamos estar junto, né? Mas numa determinada reunião que a gente fez com os partidos que a gente estava, vamos dizer assim, construindo essa coligação, o presidente André, num determinado momento da conversa, ele menciona assim que a vice-prefeitura estaria, de certo modo, da melhor maneira com os progressistas, né? De que o partido não tinha objetivo de abrir, né? Gostaria de ter uma chapa pura novamente, porque já havia dado certo. E terminou aquela reunião, e eu até o final disse: André, eu acho que você foi um pouquinho, né, incisivo na negociação, né? E aí, passaram-se alguns dias, houve, de certo modo, a gente observou que ali tinha
tinha ficado um resquício, né? E quando fomos conversar novamente com aquele partido, um referido líder disse assim, não, nós sabemos disso, vocês não precisavam ter dito. Então, sinceramente, foram negociações muito francas, né? Nunca houve tanta franqueza numa negociação política. O Ademar me conhece já há algum tempo, né? Eu tenho um determinado perfil, assim, de muita reserva. Eu me considero uma pessoa relativamente polida, mas eu não consigo perder um pouco a objetividade quando as coisas estão suficientemente claras, né? Então, de fato, houve essa reunião e a resposta foi essa. Não, nós sabemos que vai ser a chapa pura, mas, podiam ter dito de outra forma. Não precisava ter colocado daquela maneira. Mas, no fim, deu tudo certo, né? São grandes pessoas, amigos que nós temos aí, a questão do alinhamento político mesmo. O DEM e o MDB manifestaram interesse também com relação à vice. Sim. Mas o DEM em que sentido? Eu acho que talvez dos três partidos ali, colocando o PTB, mas evidentemente com aquelas particularidades do PTB, talvez o DEM tenha sido o partido que não tenha feito tanta questão ali naquele alinhamento inicial de se colocar como um pretendente a vice. Ele gostaria muito de seguir participando do governo e claro, pediu que houvesse uma abertura maior no sentido não de espaços de governo, mas principalmente de conversa entre os partidos para que houvesse o estabelecimento das estratégias para a implementação do novo plano de governo. Então, do DEM foi um pouco mais... tranquilo. Tranquilo foi com todos, Ademar, mas do DEM eu acho que não houve essa questão da colocação à disposição do vice com tanta veemência. Do MDB, sim, houve esse interesse, mas aí nós também imaginamos, né? O DEM ele não estava se colocando à disposição também por entender que o contexto e o nome do Éder Piardi, que já crescia bastante naquele momento, seria o mais interessante para o contexto político, né? Sendo bem pragmático, né? Nesse momento. O DEM já fazia essa leitura. Então, só que, claro, isso não significava que não poderia haver um certo melindre se nós daqui a pouco optássemos por escolher e compor uma coligação com um vice do MDB. Poderia aí dar algum tipo de cisma, algum tipo de atrito, né? Então, com relação ao MDB, embora tenha havido também essa predisposição, essa pretensão, melhor dizendo, à colocação de um nome como vice do prefeito Gustavo, nós fizemos essas ponderações no sentido de não causar nenhum tipo de melindre na base aliada e as negociações, as conversas transcorreram normalmente e a coligação conseguiu se sacramentar sem maiores problemas. E o prefeito Gustavo, particularmente, sempre foi muito mais pela chapa pura com o Éder. O prefeito Gustavo, como bem falou o Paulinho ali, durante um bom tempo, ele fez questão sempre de salientar que ele não era uma figura inarredável para concorrer à eleição, né? Uma das características, uma das qualidades do prefeito é a de saber que cabe também a ele, já que ele também desenvolveu um papel fundamental nesse ressurgimento, por assim dizer, já me referindo, na verdade, ao teu texto de abertura do Partido Progressista no âmbito municipal. A liderança do prefeito tem um papel fundamental nesse sentido, isso é inegável. Ele sabe perfeitamente que é muito importante para que esse crescimento permaneça e o partido siga se fortalecendo, é importante abrir espaço e fomentar o surgimento de novas lideranças. Então, desde o primeiro ano de mandato do prefeito Gustavo, ele sempre procurou expor com transparência ao partido essa posição dele, de que era importante que o partido se organizasse para mesmo dali a 4 anos, né, haver daqui a pouco um outro candidato que não fosse ele, tendo em vista a importância que ele vê nesse fomento de lideranças novas para que o partido siga se fortalecendo, né? Isso. Gustavo Bonotto, isso ninguém pode negar. É um fenômeno da política local, hein, Paulo? Ademar, até me permita aqui, nessa abertura que tu deu, falar sobre o que eu considero o principal aspecto
que levou o Gustavo Bonotto a se reeleger, e mais do que isso, né, a aumentar a votação, porque até a eleição se dizia, olha, eu acho que o prefeito ganha novamente, mas dificilmente vai repetir o que fez, né? Era um comentário muito tido no meio político. E nós que tínhamos dados e estatística, nós ficávamos quietos, mas sabíamos de que o resultado seria muito maior. Mas de que o prefeito Adhemar, ele respeitou o que eu considero o tripé de um governo muito forte, né? Que é comunicação, política e gestão. Então ele fez um governo acima da média. E talvez doa a muitas pessoas ouvir isso, mas de que com recursos parecidos que anteriores prefeitos tiveram, ele fez um governo diferente, que reduziu custos e atendeu a necessidade das pessoas. Então ele fez o dever de casa. Fez um governo que parou de dizer não, que começou a se atentar às necessidades das pessoas, mas com responsabilidade. Nós estamos encerrando o ano com uma saúde financeira bastante considerável e praticamente da forma que o município vinha sendo administrado nos últimos ali 10, 12 anos, sendo que isso foi propagado que o município estava quebrado, né? Talvez a esperança daqueles que não fizeram era que a partir do momento que nós investimos, fizemos que as pessoas precisam, que o município viesse a quebrar. E aí vereadores utilizaram de mentira e fake news o tempo todo. Mas isso faz parte do jogo, como se diz, cada um oferece o que tem, né, Adhemar? Mas, no segunda parte, é que ele fez uma gestão política muito boa. Embora governasse com minoria, isso impediu algumas coisas de acontecerem, mas sempre teve jogo de cintura, sempre soube conversar com os partidos, sempre, né, muitas vezes a gente é cobrado, Adhemar, por até companheiros do partido dizendo, olha, fulano de tal foi recebido lá, mas sempre manteve essa questão estadista, né, de que é prefeito de todos, né, então muitas vezes recebeu adversários lá para conversar e tentar um denominador comum. E junto com o partido teve uma grande coligação. Então fez o dever da política. E por terceiro, eu vejo também que ele soube se comunicar como ninguém até hoje, né? Ele tem uma comunicação interpessoal, ele fala com as pessoas de uma forma diferenciada, e isso faz com que o carisma, embora o carisma não sustente um governo que não seja eficiente, mas faz que um governo eficiente, somado a uma gestão política e a comunicação que ele tem, é resultado disso, fazendo com que ele se torne de fato um fenômeno, né? Eu brinco com ele, tu é o primeiro e o segundo mais votado, é o primeiro e o segundo mais jovem, né? Então ele gosta de marcar a história e nós vamos ter muita história para contar pela frente, Adhemar. Eu destacaria 3 pontos fundamentais que foram assim de um significado muito grande na vitória do prefeito Gustavo. Comunicação, ele se comunica muito bem, a empatia, né, que ele criou com o eleitorado, com a população, né? É a questão do carisma, né? São características bastante notáveis e era interessante a gente verificar isso. Essa comunicação, ele consegue realizar esse efeito de comunicação mesmo sem falar uma palavra, porque nós víamos isso durante a campanha, nas visitas, né, às casas, e muitas delas eu fiz questão de acompanhar e caminhar junto. Era notável a presença que eles tinham ao simplesmente o cidadão abrir a porta e ver que o prefeito estava ali. Muitas vezes já tinha uma justificada reclamação, um justificado problema, alguma situação que não tinha sido atendida, mas a presença dele ali e a franqueza com que ele sempre tratou essas situações já fazia com que a situação se tornasse mais amena e aquela pessoa se sentisse à vontade para fornecer um voto de confiança, porque acredita nas palavras e na forma de se colocar do prefeito. Aqui, só para descontrair um pouco, aquele deslize do repórter, me parece que foi no primeiro debate, em que em vez de chamar de Rômulo Silva, chamou de Rômulo Mugem. Segundo o relato do próprio Rômulo, causou um efeito não muito positivo. Havia famílias e pessoas que disseram que não votariam nele porque ele era filho do Rômulo Mugem. Porque o Rômulo Mugem foi um grande político, grande tribuno de Lagoa Vermelha. Mas ele tinha aquele jeitão dele, cada um tem o seu jeito. Perfil, né? Peculiar, o seu perfil. E ele, numa parte da comunidade, sim, sejamos realistas, não era lá muito simpático. Então criou
esse estigma, né? E daí o Rômulo contou que em algumas casas que chegaram assim, ou pessoas que não votaria nele pelo fato de que ele era filho do Rômulo Mugem. Até, Ademar, se tu me permite, quando nós falávamos aqui das características do prefeito, e retomando a tua fala inicial também, daria outra característica para o prefeito, que seria a humildade. E ele, com certeza, seria o motorista desta Kombi que caberia todo o Partido Progressista de outrora. Então, ele é uma pessoa extraordinária, né? Escuta, muitas vezes as abordagens com os cidadãos também, nós conversando com algumas pessoas que sabíamos, que acreditavam no trabalho da coligação Trabalho Continua, mesmo assim o prefeito recebia essas pessoas, atendia assim por horas a fio, escutava todas as demandas. Não quer dizer que houve somente aquela conquista de alguns votos ou dos indecisos. Era fortalecer aquelas pessoas que estavam conosco também, que poderiam contribuir com a campanha. Isso. Temos ainda alguns minutos e eu quero vir as histórias de bastidores, doutor André. Tem várias histórias, vamos contar algumas. As mais engraçadas, as mais picantes. Esse é o lado bom de uma campanha política. Tem muitas essas situações. Aquilo que salientei até na abertura. Vamos fazer uma coisa diferente aí, contando os bastidores da campanha, Ademar, os fatos engraçados, curiosos, inusitados. Ademar, o tempo que eu tive que me ausentar de casa, deixando a minha mulher com meus 2 filhos. E eu agradeço ela aqui imensamente, amo de paixão a minha esposa Fernanda e sou extremamente grato ao papel que ela desempenhou nesse período, que nós temos 2 filhos pequenos e ela foi fundamental para segurar essa barra, porque de fato eu tinha que me ausentar. Mas aí você dizer que teve histórias picantes, aí você me deixa mal. Você me deixa mal, porque se houve histórias picantes, não tocaram ao presidente. Eu até também queria saber também se houve essas histórias. Ademar, vou relatar uma história anterior ao debate de vice-prefeito, né, que a gente participou aqui na Rádio Lagoa FM numa quarta-feira, se eu não tô enganado, e o Éder era um debutante no debate, né? Sim. E nós passamos então, como sempre, tínhamos uma estratégia de 2 dias de preparação, e o que eu e o Éder combinamos? Na quarta-feira, antes do debate, no final da tarde nós vamos tomar um chopp no posto. Então, encerramos a preparação do debate, mas íamos lá, obviamente, tomar um chopp, né? Chegamos lá e aí eu ligo pro André, né? Eu digo, André, vem aqui no posto. E o André chega lá e vê eu e o Éder tomando um chopp, acho que chegou o Morona também, e ele, de certo modo, eu vi que ele ficou preocupado, né? E aí ele pergunta pro Éder, e aí, Éder, como é que foi? E o Éder larga pra ele e diz, não, nós se preparamos, mas eu vou do meu jeito, né? E naquele momento, o André troca de cor, né? Preocupado. E aí o Éder vai pra casa, porque ia tomar banho, ajeitar os últimos detalhes, o debate era 8 horas aqui, né? E o André me diz, cara, mas como é que ele vai fazer isso? Ele não se preparou, agora quer ir do jeito dele. E obviamente o Éder tava ali aplicando nele, né? Chegou aqui e não vou puxar a brasa pro nosso assado, mas deu um show no debate, né? Mostrou preparação. Então são fatos que aconteceram e que de certo modo ficam muito engraçados quando a gente, às vezes, esses dias recordei com o Éder, mas olha aí, 2 horas do debate lá no posto, brincar com os guris, aproveito para mandar um abraço pra gurizada lá do posto Santo Antônio, ficamos lá brincando por 15, 20 minutos, quando deveríamos talvez estar em casa concentrado, né? Agora, Ademar, eu tenho que fazer um registro aqui, que é quase um registro de inconformidade e revolta. Sim. Porque eu pessoalmente, eu fiz questão por realmente gostar de me envolver. Onde o prefeito, nós fizemos realmente um trabalho do qual eu pessoalmente me orgulho muito. Nós como grupo desempenhamos um trabalho que eu considero extremamente eficiente, porque onde o prefeito não chegou, alguém do nosso grupo foi. Então, e alguém conhecendo o programa, com capacidade de interlocução para chegar e conversar e convencer, apresentando de fato o plano de governo e as ideias da chapa. Então isso foi muito eficiente e nós nos dividimos em equipes e diversas vezes esses trabalhos eles seguiam às vezes até 8, 8h30, 9 da noite. Nós estávamos a pé nas ruas, batendo nas casas e conversando com cada um dos lagoenses. E
aí eu quero ficar aqui e registrar minha revolta, porque talvez eu tenha sido um dos únicos que deu azar de não bater em nenhuma casa com pastel saindo frito na hora. O Lucas aqui, eu acho que bateu umas 4 casas ali com porçõezinhos de pastel, Ademar. A receptividade era tão boa que as pessoas vinham, olha aqui um pastelzinho, mas para mim eu realmente não tive nenhuma oportunidade de comer um pastelzinho durante essa campanha. E é verdade, Ademar, mas nós tivemos também um planejamento estratégico para isso, porque nós estávamos em campanha entre 4 pessoas, se eu não me engano, e aqui nós sentimos o cheiro da café, pastel frito. E aí nós começamos então a fazer aquela rua. E por grande felicidade, nós, com a tomada da bandeira, então, do Bonotto, uma senhora pergunta, né, mas você é política? Aí ela já fica, né, a testa meio franzida, a sobrancelha se encontrando. Mas eu digo, não, é política, mas gostaríamos de trazer aqui o nome do nosso prefeito para a reeleição, prefeito Gustavo Bonotto. Ah, não, mas se é o Bonotto, vou ter até um pastelzinho para vocês. E de pronto, imediato, fomos sorteados, assim. Inclusive, foi a última casa daquele dia, mandei. Nós tínhamos um grupo de WhatsApp, de articulação, então eu mandava lá e dizia, então, dessa receptividade que tinha, tanto quanto para os nossos candidatos, mas para a equipe também. Então, foi uma campanha que trouxe muita beleza, uma campanha muito bonita, tanto para quem trabalhou como para quem concorreu, Ademar. Exatamente. Lembra de algum outro fato? Ainda temos um tempinho, Paulo? Olha, Ademar, Paulo é o homem das mil histórias. Contar uma história que não é minha, mas que ficou muito marcado, não vivenciei, mas nós temos o João César, que é servidor do trânsito, né? E ele, dentro dessa distribuição que o presidente André organizou de grupos, ele trabalhava junto na equipe com o Silas, né? Silas foi assessor da bancada, hoje atua junto com o Lucas ali na Secretaria de Ação Social, e o Silas estava com um cavanhaque na época, né? E aí eles foram numa residência pedir, né, fazer campanha, enfim, e aí no outro dia o João César foi com o prefeito Gustavo, né? E o cidadão achou que o Silas era o candidato Rômulo, né? E aí chegou pro João César, mas onde tu tava com um, agora tá com outro? E aí o motivo que o Silas tirou o cavanhaque durante a campanha porque estava sendo confundido, né? No outro dia, histórias que acontecem. No outro dia o Silas fez a barba. Para não ser mais confundido. Lembra de mais algum fato, doutor André? Olha, eu honestamente eu sou ruim para memorizar, assim, os principais eu acho que a gente já falou aqui, eu honestamente eu não lembro mais nenhum. Tem um importante que eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, Ademar. Nós estávamos adesivando alguns carros, e aí chega de pronto imediato uma moça pedindo para adesivar o seu carro, e olha para um partidário nosso e diz... né, perguntou se ele era pedreiro ou conhecia algum pedreiro, e aí o pessoal até estranhou, disse que não. Aí ela disse não, que era para construir a nossa relação. Então foi interessante. E o rapaz se perdeu bem, né? O rapaz se perdeu, né? Então, assim, até cantadas amorosas surgiram durante a campanha. Acho que foi a história mais picante. Eu não teve história picante. Não, mas foi muito bom, e nós, assim, a gente elogiou bastante. A campanha acontece de tudo. Acontece, embora seja curto, né, um espaço curto e com essa restrição de aglomerações, né, é um ambiente bastante propenso assim, a acontecer esse tipo de curiosidade. Mas foi muito bonito, acima de tudo foi muito bonito, muito genuíno, foi um trabalho de concentração, de respeito, genuinamente respeito a cada cidadão dessa cidade, desde a elaboração do plano de governo, que foi feito com antecedência, com planejamento, ouvindo representantes dos mais diversos setores econômicos e sociais da cidade, lá desde do mês de abril, já o nosso hoje vice-prefeito eleito, Éder Piardi, já licenciado, né, da prefeitura, capitaneou uma comissão em que houve visitas a todas as entidades e representantes de setores econômicos da cidade para ouvir críticas, ouvir contribuições para que assim nós formatássemos um plano de governo viável, um plano de governo concreto, eficiente e principalmente respeitoso à cidade. Por quê? Porque feito com planejamento, feito com seriedade. E isso chegou plenamente ao conhecimento do eleitor, houve essa percepção e isso também evidentemente tem a contribuição no resultado que se obteve.
Houve muitas refregas nas redes sociais, especialmente, doutor André. Sempre há, né? Sempre há, mas assim, isso também nós procuramos internamente alinhar muito bem com todos para que não se caísse nesse tipo de provocação, né? É um ambiente bastante propenso à criação de animosidades e, por vezes, acho que na maioria das vezes, completamente improdutivo. Não se chega a lugar nenhum, só se cria realmente uma audiência por uma determinada manchete e aqueles comentários ali, uma acusação proferida em desfavor de outro, na verdade vai fazer só com que se dê audiência, muitas vezes, a uma fake news, a uma notícia tendenciosa, a um comentário maldoso. Então nós procuramos sempre, dentro do grupo, orientar para que não se caísse nesse tipo de arapuca, muitas vezes, que são realmente arapucas que acabam sendo formadas, e eu acho que tivemos êxito, não tivemos, dentro do nosso grupo, pelo menos, maiores incidentes com relação a redes sociais, embora tenha havido diversas tentativas de imputação de fatos falsos, né, acusações falsas com relação à saúde financeira do município, com relação à questão do lixo, com relação a processos judiciais. Houve diversas tentativas de minar a credibilidade do trabalho que vinha sendo feito, mas que não surtiram efeito. Pelo contrário, o eleitor, ele mais uma vez, ele já deu essa mensagem em 2016, nós captamos muito bem essa mensagem e procuramos colocar em prática esse entendimento agora também em 2020. O eleitor, ele não está com mais paciência de ficar presenciando troca de farpas, né? De ficar presenciando mera troca de críticas, de que, porque você não é bom, você fez isso, você fez aquilo. O eleitor, ele quer resultado, ele quer que você apresente um plano viável e ele quer que você apresente o que você fez no período que você esteve à frente da administração. Então, nós seguimos esses princípios, essa linha de atuação e creio que não haja dúvidas que o êxito foi alcançado também em razão disso. Qual a principal situação que o grupo teve que desconstituir em relação àquilo que os adversários se disseminaram? Eu quero até, respondendo a tua pergunta, Ademar, e pegando o gancho nisso que o presidente fala, sempre em momentos, e o importante, o Lucas também está aqui para confirmar isso, é que todas as gestões de crises de comunicação a gente discutiu junto, né? Nunca foram decisões tomadas isoladamente, porque a gente entendia, né, que toda a construção tinha sido coletiva e não seria diferente. Mas um dos grandes aspectos, Ademar, que a gente sempre entendia da comunicação, da nossa campanha, é de que quem bate perde, né? Essa é uma frase que não é minha, ela é do Duda Mendonça, marqueteiro conhecidíssimo do Brasil inteiro, trabalhou com o Lula, com o Paulo Maluf, com inúmeras lideranças políticas. Então a certeza que não tinha, eu te confesso, Ademar, que a cada ataque eu vibrava, porque quando você tenta atingir um líder popular, você sempre vai se queimar, né? Então, por mais que quando inúmeras vezes o prefeito foi chamado de mentiroso, né, nas redes sociais dos nossos adversários, tentaram imputar várias coisas, embora me doía, porque conhecia e conheço o caráter do gestor que ele é, mas eu vibrava, porque eu sabia que isso só capitalizaria o seu capital político. Mas o grande fato, e o que mais me chamou a atenção, Ademar, é esse aspecto que o presidente André se refere do lixo. O lixo, ele teve uma pauta num debate de vice, muito sutilmente, né, em que até o Éder comenta, ele diz assim, olha, as imagens são verdadeiras, as informações são falsas, né? Depois disso, ele vem um outro material da campanha adversária, tratando de que a empresa responsável pela coleta do lixo aqui, a Deva, estava envolvido em alguns problemas judiciais que ela tinha, mas o que mais me chamou a atenção nesse material, Ademar, é que a partir do momento que eles colocaram esse vídeo, eu disse, bom, vai virar a pauta do debate. No debate não tiveram coragem de tocar. Tiveram por 2 momentos, frente a frente os candidatos, e isso não foi pauta. Então isso só demonstrava para nós de que a nossa estratégia era correta, porque a nossa eleição era propositiva. E os ataques pessoais, as mentiras que ocorreram, era natural que elas não causariam efeitos, né? Então o que mais me chamou a atenção nesses ataques é de que havia coragem de atacar, mas quando estava frente a frente, a linguagem era outra. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Queremos agradecer
ao doutor André Meleque Freitas, presidente do Progressistas de Lagoa Vermelha, Paulo Mantovani, que é secretário-geral, e Lucas Mota, membro do partido. O nosso programa vai ficando por aqui. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.